Lanterna. Lanterna. Amigos, sejam bem-vindos ao canal Hélio Gustavo, exercícios e projetos do livro. Neste canal você aprende o quê? Aprende a fazer projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, utilizando as plataformas de computação embarcada, Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. E no vídeo de hoje é um vídeo muito massa. Por quê? Porque nós vamos iniciar o processo da versão número 2 da nossa assistente de reconhecimento de voz. Tá? Lembrando aí a Google Home, a Alexa da Amazon, nós vamos fazer assistente de voz com o ESP32CAN. Olha que massa, hein? Sendo que eu enfrentei um desafio, tá? Eu tinha feito com o ESP32 normal, aí deu uma parada, não gastei muita energia, agora eu gastei energia e consegui, tá? Integrar o módulo de reconhecimento de voz V3 com o ESP32CAN. Pode ser o ESP32DOT também, por exemplo. Massa, né? Então, se você gostou do tema, só de ver o tema aí, dá o like, mete o dedo no like aí e participe do nosso projeto 10 mil inscritos. Gustavo, que projeto é esse? É o projeto onde eu estou buscando 10 mil inscritos até o final de 2021. E como é que eu faço, Gustavo, para participar desse projeto? Eu quero ajudar. Você só tem que fazer 3 coisas. Você tem que curtir esse vídeo. Por quê? Porque esse vídeo ele vai chegar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer o canal e vão se inscrever no canal. A segunda coisa que você pode fazer é inscrever-se. Você também, não é? Ah, mas Gustavo, mas só uma pessoa. Não, mas você conta, você é muito importante. A sua audiência é muito importante aqui. Então, deixa a tua audiência aí, inscreva-se no nosso canal, ativando as notificações, é claro. E a terceira coisa que você pode fazer para participar desse projeto 10K é compartilhar. Se você acha que esse conteúdo é bom, compartilha. Se você acha, ah não, esse conteúdo não é bom não, aí você não compartilha. Mas se for bom, compartilha. Beleza? Vamos lá? Bem, reconhecimento de voz com ESP32CAN, assistente de voz amiga versão número 2. Nós temos a versão número 1 com o Arduino, que já está pronta, né? Um dos projetos do Laboratório de Projetos. E esse é outro projeto, é outra versão, né? Massa, ESP32CAN com reconhecimento de voz. O objetivo do projeto é aprender a utilizar comandos de voz integrando o módulo de reconhecimento de voz V3 com o ESP32CAN, utilizando o protocolo hexadecimal. Só uma observação, nós temos aí a biblioteca do módulo de reconhecimento de voz V3 para o Arduino, né? Então, para as outras placas não tem, então você precisa aprender a utilizar o protocolo hexadecimal. Inclusive foi o protocolo que eu utilizei lá no concurso Casa Conectada com a K64F, é o protocolo hexadecimal que eu estou utilizando com o ESP32CAN. E, só abrindo parênteses, o protocolo hexadecimal é muito importante. Ele é a base de comunicação entre diversos módulos. Por exemplo, para você comunicar o Arduino, por exemplo, com o módulo serial, o MP3 Player, você precisa saber utilizar o protocolo hexadecimal. De vários projetos, vários módulos, eles têm por base o protocolo hexadecimal, a linguagem hexadecimal. Se você abrir o seu roteador aí, você vai ver que tem um endereço, né? Se você abrir o endereço do seu roteador, você vai ver que tem a linguagem hexadecimal. O endereço tem letras e números. Por quê? Porque é em hexadecimal. Então, o protocolo hexadecimal é fundamental para quem trabalha na computação e principalmente você que trabalha na computação embarcada. Você precisa entender de protocolo hexadecimal. E você, fazendo um projeto como esse, com o módulo de reconhecimento de voz V3 e o ESP32CAN, poderia ser o Arduino, você está exercitando esse protocolo hexadecimal, beleza? Vamos lá, lista de recursos, o que você vai precisar? Você vai precisar do ESP32CAN, da câmera OV, de um LED, de um resistor 220 ohms. Tá? Essa câmera OV já vem no kit, tá? Você não vai se preocupar com isso. Você vai precisar também de um módulo de reconhecimento de voz V3 para fazer este projeto.
Esquemático de montagem. Então aqui está o nosso ESP32CAM. Nós já utilizamos ele em outros projetos. Estamos fazendo o drone com o ESP32CAM. E nós vamos fazer também agora assistente. Veja que massa, né? Vou fazer assistente de voz. Vamos lá. Então você vai precisar, né? O ESP32CAM ele não tem um soquete, né? Direto para você conectar assim, feito o Arduino. Não. Você precisa de um conversor USB serial para fazer a transferência e upload, né, de códigos para ele, né? Então você vai precisar, aí essa ligação já é bem conhecida, nós já temos projetos aqui com ESP32CAM, aqui na nossa playlist, então dá uma olhada aí. Então você vai conectar o GND, vai aterrar ali a GPIO, isso aqui é a GPIO 0 na GND para ele entrar em modo de gravação, depois reseta. Enfim, esses detalhes todos eu já falei nos outros vídeos, tá? Lembrando que precisa ter uma fonte, né? Então você precisa ter uma fonte, se puder, uma fonte externa, tá? Senão você vai ter problema, vai ficar quebrando a cabeça. Não, coloca uma fonte externa logo de 5 volts aí, tá? Pode ser até uma fonte de celular, e aí ele já atende, tá? Dedicada para a alimentação do ESP, para não ter problema com estabilidade, beleza? Nós vamos utilizar aí, nós utilizamos a GPIO 13 e a GPIO 1 para fazer a transferência pelo de código, tá? Então aqui é o esquemático de gravação, tá? Sendo que tem o esquemático do nosso projeto, a parte 2, tá? Então você vai ter uma LED, onde ele vai ter uma ligação no GND e a outra conexão dele, ou seja, a perna de menor potencial, que é o catodo, né? É ali o terminal que recebe o menor potencial, o catodo, e você tem o anodo que vai receber maior potencial, beleza? Então você vai ter aí na GPIO 2 o LED conectado. E o nosso módulo de reconhecimento de voz V3, ele vai estar onde? GND, não é mistério. 5 volts, não é mistério. E aí, ó, você vai utilize essas mesmas conexões. Por quê? Porque funcionou comigo, tá? Eu tentei utilizar outra e deu erro, enfim. Utilize essa. Você pode testar com outras, mas depois que essa funcionar, porque funcionou comigo, aí você replica aí e depois você faz as suas adaptações. Mas você precisa ter um projeto que funcione em primeiro lugar. Então você vai conectar o RX do módulo de reconhecimento de voz V3 na GPIO 13 e você vai conectar o TX do módulo de reconhecimento de voz V3 na GPIO 15, beleza? Então você vai referenciar isso lá no seu código. A lógica de programação é bastante simples, é igual aos nossos projetos de reconhecimento de voz V3 que nós fazemos aqui. Você tem início, importa bibliotecas, configurar parâmetros. Aí você vai perguntar, comando de voz foi recebido? Não. E eu coloquei uma funcionalidade massa. Você vai poder, nesse mesmo código aí, treinar os comandos de voz. Gustavo, treinar os comandos de voz massa. E eu vou te explicar no código como isso funciona. Comando de voz recebido, não. Treinar comando de voz. Aí eu vou colocar uma mensagem, né? Na verdade, uma função que vai ler o que está vindo do monitor serial do seu computador. Porque se você quiser treinar pelo computador, você aperta 1, aí ele treina o comando 1. Se aperta 2, ele treina o comando 2. Veja que massa, massa mesmo, né? E se ele não tiver um comando de voz recebido e nem tiver uma solicitação sua pela serial para treinar o comando do reconhecimento de voz V3, ele não vai fazer nada. Se ele tiver algum comando de voz recebido, ele vai verificar qual foi o comando, se foi o comando 1, ou o comando 2, ou o comando 3, enfim, ele vai verificar qual foi o comando. Ele vai perguntar, foi o LED da placa? E lembrando, deixa eu voltar aqui até para o nosso esquemático de montagem. Nós vamos dar 3 comandos de voz. O comando de voz para acender esse LED, o comando de voz para acender a lanterna e o comando de voz para ligar o LED on-board da placa, para você ver os vários usos da GPIO e vários comandos de voz, tá? Para ver que não funciona só um comando de voz, funciona mais. Então, ó, placa, LED on-board. Se eu falar LED, ele liga ou desliga o LED da protoboard, que nós vamos colocar de forma externa. E se nós falarmos luz, o comando luz, ele vai ligar e desligar o flash do ESP32, tá? Então, basicamente isso. E se tiver alguma requisição do monitor serial para treinar comandos de voz, ele vai para a rotina de treino para 2 comandos. Aí você vai ter que treinar 2 comandos, tá? Gustavo, se eu quiser treinar só um, aí você faz a adaptação no seu código, beleza? É porque aqui eu fiz só para você ter, o código vai estar aí na descrição do vídeo. E já que nós vimos a lógica, vamos agora para o código, tá? Agora que nós já sabemos da parte estratégica, da lógica de programação, chegou a hora de você fazer o código. E o código ele tem alguns detalhes.
primeiro lugar, você vai precisar incluir a biblioteca software serial, tá? E um detalhe muito importante, essa biblioteca aqui, eu vou deixar na descrição, tá? Quando você está trabalhando só com Arduino, você não precisa incluir essa biblioteca. Mas para o ESP32, você vai precisar incluir a biblioteca ESP32 serial. E aí eu vou deixar disponível para você fazer o download aí na descrição do vídeo, tá? Então tá aí, onde tem arquivos de projeto, você vai poder fazer o download dessa biblioteca, tá? Senão não vai funcionar. Funciona com Arduino, mas não funciona com ESP32. Então você tem que incluir essa biblioteca para que essa biblioteca serial ela funcione. Feito isso, você vai vir aqui e vai declarar um objeto para se comunicar para estabelecer a comunicação serial do módulo de reconhecimento de voz V3 com o ESP32CAN. E para isso nós vamos criar um objeto, pode ser qualquer nome, tá? Desde que comece com uma letra. Nós vamos colocar aqui o nome do objeto VR3 para facilitar o entendimento e o desenvolvimento, a interpretação do nosso código posteriormente. Então nós vamos aqui conectar aqui, ó. Lembrando que quando você declara um objeto de comunicação serial, você primeiro declara, e aí é muito importante você entender isso, quando você está declarando um objeto, você tem que colocar o nome da biblioteca que você está utilizando, nesse caso é software serial, você precisa dizer o nome do objeto que você vai utilizar para se comunicar, é o segundo parâmetro que você tem que fornecer, e o terceiro parâmetro você tem que fornecer as conexões RX e TX. Lembrando que esse pino 15 é o RX do ESP32CAN. Então se você olhar aqui, ó, vamos voltar aqui para o nosso esquemático de montagem, esse 15 aqui, ele é o RX do ESP32CAN. Então perceba que o RX de um é ligado no TX do outro, tá? Então, você coloca aqui o RX da placa do ESP32CAN e o TX da placa que você está utilizando, beleza? Então aqui, ó, RX e TX, beleza? Eu coloquei aqui, ó, RX do módulo V3 será conectado no pino 13, botei bem detalhado aqui, ó. RX do módulo V3 será conectado no pino 13 e TX do módulo V3 será conectado no pino 15. Então você tem que ter cuidado com essa nomenclatura. Passando adiante, nós vamos aqui, ó, declarar uma variável tipo byte para armazenar a palavra recebida. Lembrando que eu já falei isso aqui nos nossos vídeos de módulo de reconhecimento de voz V3. Você vai precisar declarar um vetor. Por quê? Porque o módulo de reconhecimento de voz V3 ele funciona com o protocolo hexadecimal e quando ele responde algo para a placa que está se comunicando com ele, ele responde em uma cadeia de caracteres, de um string, um vetor. Então você precisa saber o tamanho desse vetor. Basicamente eu coloquei 11 aqui, mas você pode, na sua rotina, você vai saber exatamente a posição da informação que você está lendo. Aqui eu declarei aqui uma comando tipo caractere para ele armazenar comando treino, ou seja, quando eu ler, na verdade esse comando aqui é que vem da serial. Então quando eu digitar na serial, ele já vai executar a rotina do treino dos comandos de voz, tá? Então aqui, ó, eu declaro aqui o LED com vermelho, lanterna pino 4, GPIO 4, e aqui, lembrando que a gente já fez o Blink com ESP32CAN, tá? Nós só estamos inserindo o módulo de reconhecimento de voz V3. Então, esse Blink aqui, como utilizar GPIO, eu já falei em um dos vídeos aqui de ESP32CAN. Então aqui, ó, LED vermelho, LED lanterna e LED da placa, tá? Pino 2, pino 4 e pino 33. Veja que o pino on-board é a GPIO 33, então você tem que colocar aqui. Aí você vai inicializar a comunicação do ESP32CAN com o módulo de reconhecimento de voz V3. Eu coloquei aqui 9.600 bits por segundo, mas você tem que ter cuidado, porque normalmente as placas do módulo de reconhecimento de voz V3 vêm com essa velocidade padrão, de 9.600 bits. Mas, você que está usando o seu módulo de voz, você, poxa, já utilizei ele, já mudei a comunicação, tem que ser a mesma comunicação, tá? Então você tem que mudar a configuração da velocidade do módulo de reconhecimento de voz V3 lá, você tem que mudar aqui também. As velocidades têm que ser a mesma de comunicação. Então quando você está falando com uma pessoa, a velocidade
tem que ser compatível, né? Que você está conversando com uma pessoa, senão você não vai entender o que a pessoa está falando e nem a pessoa vai entender o que você está falando, beleza? Então aqui, inicializa a comunicação serial do ESP32CAN com o computador. Aí você vem para cá, aí aqui tem LED vermelho, output, LED lanterna output e LED placa output, tudo saída, né? Aí aqui eu coloquei o LED para piscar, assim que iniciar o código, para a gente enxergar que realmente o código iniciou, tá? Normalmente, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque o ESP ele já me deu uma dor de cabeça, às vezes ele não iniciava, aí eu coloquei esses dois LEDs para piscar, por quê? Porque eu sei que quando ele piscou é porque ele reiniciou, tá? Aí eu não preciso ficar olhando o monitor serial. Se esse LED piscou é porque ele reiniciou, beleza? Então, caminhando para cá, aí aqui o que é que eu fiz? Dei um delay de 3 segundos, dei outro de 5, tá? Aqui eu estava limpando os comandos carregados, é importante se você quiser utilizar isso aqui, ó. Limpar buffer, deixa eu ver aqui. Eu fiz uma rotina aqui de limpar buffer aqui, ó. Você pode limpar o buffer, por quê? Porque você pode estar fazendo uma leitura, tá? Uma leitura que não corresponde ao comando de voz que você deu. Corresponde a uma mensagem anterior. Aí você limpa esse buffer para ele ficar sempre atualizado, beleza? Então você pode deixar isso aqui, ó, limpar buffer sem nenhum problema, você pode deixar. Tá? No meu caso eu tirei. Aqui, carregar 2 comandos de voz. Isso aqui, pessoal, de limpar buffer, você vai ver mais nos testes, tá certo? Aí você vai ativar ou desativar essa funcionalidade, beleza? Carregar 2 comandos de voz. E essa função de carregamento é muito importante, eu já expliquei como funciona essa mensagem hexadecimal, tá? Você primeiro aqui, ó, coloca o cabeçalho da mensagem, que é o AA, e aqui é o final da mensagem, que é o 0A. O segundo parâmetro, você vai colocar a quantidade de comandos de voz que você quer. Gustavo, eu quero carregar 2 comandos de voz. Aí, esse parâmetro aqui é assim, é 0,3, tá? 0,3 mais N. Gustavo, como assim 0,3 mais N? É assim, ó. Se você quer carregar um comando de voz, esse N vai ser 0, beleza? Esse N vai ser 0. Se você quiser carregar um comando de voz, ou melhor, 2 comandos de voz, esse N ele vai ser 1. Então, veja que aqui está 4. Por quê? Porque ficou aqui, ó, para 2 comandos de voz, N é igual a 1. Logo, 0,3 mais N é igual a 0,3 mais 1, que é 0,4. Por isso que eu coloquei 4. Gustavo, se eu quisesse carregar 2 comandos de voz, seria 3. Aí seria 3 mais 2. Aí você ia colocar 5 ali, beleza? Aí aqui, ó, você tem que colocar o código do carregamento, tá? O código para o módulo V3 saber que você quer carregar algum comando de voz. Eu vou te mostrar que para treinar o comando de voz, você tem que colocar o 20, por exemplo, né? Ó, aqui, ó. Esse 1 aqui, eu quero treinar qual comando? Eu tenho 80 comandos, variando do 0 até o 79. Eu quero treinar o comando 1 e o comando 2. Eu nunca boto 0 aqui porque às vezes dá erro, tá? Aí eu coloco o comando 1 e o comando 2. Se eu quisesse colocar o comando 50, aí eu colocaria aqui, ó, comando 50 e 60 e 54, por exemplo. Ainda continua 2 comandos. Não importa o índice do comando. O que importa aqui é a quantidade de comandos, tá? Então aqui, ó, eu quero treinar o comando 1 e comando 2. Ou melhor, carregar, tá? Treinar não, carregar comando 1 e comando 2. Aí eu coloco aqui, ó, carregar comando 1. E aqui, carregar comando 2. Beleza? Então é assim que funciona o protocolo, o pacote que você deve enviar para o módulo de reconhecimento de voz V3, carregar 2 comandos de voz. Depois, o que é que você faz? Você habilita o modo de reconhecimento de voz V3 para ele entrar em modo de reconhecimento de voz, porque ele tem vários modos, né? Tem o modo treinamento, tem o módulo de reconhecimento, mas você coloca isso aqui para que ele entre em modo de reconhecimento de voz. Depois você coloca aqui, ó, dê um comando de voz para, treinado na posição 1, né?
Aí eu posso colocar aqui, ou na posição 2, que eu carreguei 2 comandos de voz. Aí aqui no void loop tem 2 funções só. Uma função para verificar qual foi o comando de voz recebido e a outra função para treinar o comando de voz que você quer. Tá? O comando 1 e o comando 2. Você poderia colocar outro, eu vou te mostrar aqui a linha de código. Mas primeiro vamos aqui ver aqui essa parte aqui de limpar o buffer, tá? Então aqui limpar o buffer, como funciona para limpar o buffer, Gustavo? Preste atenção, você está tratando uma comunicação serial. E na comunicação serial não é toda a informação que você quer. Você precisa ser seletivo. Então para limpar a linha de comunicação serial pode ter alguns bits resultantes das outras comunicações que não foram lidos, tá? Você só leu um pedaço de pacote, por exemplo, e outro pacote ficou lá no início da esteira. Aí você não quer ler aquele, você já quer ler outro. Então é muito importante você garantir que a sua linha serial, que o buffer ele esteja limpo. E aí você utiliza, né? Tem outra função, serial put flush, aí você pode usar aqui VR3 put flush. Aqui eu estou fazendo a leitura várias vezes só para garantir que não vai ter mais nada na comunicação serial. Como se eu estivesse rodando a esteira, né? Como se fosse no supermercado. Ó. Eu aperto aqui e a esteira começa a rodar. Eu quero garantir que não tem mais nada de um cliente para depois eu atender o outro, tá? Então, essa é a importância de você limpar o buffer. Você quer garantir que a sua linha ela esteja limpa para que as suas futuras leituras elas sejam mais confiáveis, beleza? Então aqui, ó. E como é que eu faço a verificação para saber qual foi o comando de voz reconhecido? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é você fazer o teste para ver se existe algo na comunicação serial do ESP32CAN com o módulo de reconhecimento de voz V3. Por que, Gustavo? Quando você dá um comando de voz, a sua voz vai para o módulo de voz V3, ele reconhece aquele comando e se ele reconhecer aquele comando, se aquele comando tiver sido treinado e se estiver carregado, o que é que ele vai fazer? Ele vai enviar pelo seu TX para o ESP32CAN um pacote hexadecimal, beleza? Então eu preciso saber como é esse pacote hexadecimal. Eu já expliquei isso aqui na minha playlist de módulo de reconhecimento de voz V3, já expliquei datasheet, mas eu vou te explicar brevemente aqui no código como funciona. Então aqui, ó, nós vamos receber aqui basicamente 9 caracteres, tá? Então isso aqui é o suficiente, 9 caracteres para a gente fazer essa leitura. Então 9 pacotinhos, a gente vai receber o primeiro pacotinho, o segundo pacotinho, o terceiro pacotinho, o quarto pacotinho, até chegar em 9 pacotinhos, beleza? Quando a gente receber, né, deu o comando de voz, eu recebi esses 9 pacotes. Cada pacote desse quer dizer uma informação. Então você tem o primeiro pacote, que é o cabeçalho da mensagem, você tem o último pacote, que é o final da mensagem, sempre assim hexadecimal, nessa comunicação aqui que nós estamos falando. E o segundo pacote, Gustavo? Ó, você vai tratar aqui, ó, se o primeiro pacote, ó, veja que legal, se o primeiro pacote recebido, ele contiver o número 7, é porque algum comando de voz foi reconhecido. Entendeu aí? Se eu receber um pacote, e se o primeiro pacote, o número for 7, é porque algum comando de voz foi recebido. E por quê? Porque eu poderia ter qualquer outra mensagem vindo dele. Mas quando eu recebo um 7 ali no primeiro pacote, quer dizer que algum comando de voz foi reconhecido. Beleza. Aí eu peguei esses 9 pacotes, beleza? Esses 9 pacotes, e agora eu vou analisar esses 9 pacotes. O primeiro é o 7, que é o índice A0, e aí eu vou para um índice 4 agora, vou fazer um switch case. Esse quinto pacotinho, que é o índice 4, 0, 1, 2, 3, 4, né? Aí por isso que a posição 5. Índice 4, posição 5. Dentro desse pacote, índice 4, vai estar o comando que foi reconhecido. Olha que massa. Se for 1, foi o comando 1. Se for 2, foi o comando 2. Legal, né? Se você estiver utilizando vários comandos, eu estou utilizando o comando 50, você tem que colocar case 50 aqui, tá? Estou utilizando o comando, aí você coloca case 40, estou utilizando o comando 40, aí você tem que colocar aqui, certo? A gente já fez um vídeo aqui onde eu mostrei como utilizar os 80 comandos, aí você tem que fazer case 1, case 2, case 3, tá? Aí você tem que fazer isso. Claro, você tem que mudar de grupos, ele não lê 80 comandos ao mesmo tempo, só lê 7, enfim, estou utilizando só 2 comandos, tá? Então, veja que legal. E o nosso projeto, né, nessa função de verificar comando de voz, é só isso, tá?
Você tem 3 etapas aqui. Você verifica se existe comunicação serial entre o módulo de V3 e o ESP32CAN. A segunda etapa é verificar se a mensagem recebida é relativa a reconhecimento de voz. E a terceira etapa é verificar qual foi o comando de voz. Simples, né? Só essas 3 etapas. Aí tem a funcionalidade bônus que eu coloquei para você dentro do código. Gustavo, qual é? É para você treinar pelo monitor serial. Para você treinar esse comando de voz. Você carrega esse projeto e a hora que você quiser você treina. Poxa, não ficou bem gravado não. É você treina e dá uma atualizada no treino. Veja que massa. Como é que você faz isso? Você vai fazer pelo monitor serial. E para fazer isso pelo monitor serial, você precisa saber se existe alguma comunicação no monitor serial. Aí você vai fazer if serial.available maior que 0. Ou seja, se alguma comunicação, se existe algum dado disponível na comunicação serial do ESP32CAN com o computador, aí ele vai executar isso aqui. O que é que ele vai fazer? Se for ter, ele vai treinar. Aí você pode fazer vários cases, né? Aí, eu quero comando 1, quero comando 2, aí você vai fazendo. Ó, aí ele vai ler comando treino é igual serial.read, aí ele vai printar na tela aqui o que você digitou, e aqui ele vai fazer o teste. Foi o comando T? Foi. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai enviar um pacote, uma comunicação em hexadecimal, um protocolo, para treinar 2 comandos de voz. E como é esse pacote? Vamos lá. Esse pacote é cabeçalho, sempre começa assim, cabeçalho, que é o início da mensagem, aqui, final da mensagem. Cabeçalho é início da mensagem. Aqui, 4, mesma coisa, o mesmo raciocínio, tá? 3N, aquele negócio todo. Então, aqui, ó, eu posso até colocar aqui, para você entender, tá? Quando você fizer o download do código, você vai, para você não ter dúvidas, tá? Aqui, ó, dou um Ctrl C, venho para cá. Aqui, ó, massa? Aqui é o código do treino. Veja que para eu carregar os comandos de voz é 30, para treinar é 20, tá? Então, se você ler o datasheet, vai ter isso especificado. Código do treino. E aqui, comando 1, aí ele vai treinar o comando 1 e vai treinar o comando 2, certo? Treinar comando 1 e treinar comando 2. Aqui, ó, ele vai limpar o buffer. Ele tem que dar um delay para treinar. Por quê? Perceba o seguinte. Quando você der 2 comandos, quando você der esse comando aqui, aí ele precisa ter o módulo de reconhecimento de voz, ele vai entrar em fase de treinamento. Aí eu estou dando um delay aqui, por quê? Porque depois eu vou carregar os comandos novamente. Mas como eu vou carregar se ele não terminou de treinar ainda? Aí você pode colocar 15 segundos, pode colocar 60 segundos, coloca um tempo legal. 15 segundos é um tempo bom para você treinar 2 comandos de voz, é rápido, tá? Isso aí. Mas você pode ajustar esse tempo, tá? Aí depois, ó, entra em modo de reconhecimento de voz e carrega novamente os códigos, tá? Perceba que se esse tempo não for adequado, o que é que vai acontecer? Você ou não vai conseguir treinar o seu comando de voz, ou o módulo de reconhecimento de voz vai ficar lá treinando e depois que você terminar de treinar, se você demorar muito, ele não vai carregar os comandos, porque ele já passou do tempo, tá? Aqui. Você precisa ajustar isso. Se você quiser colocar algum comando aqui no monitor serial, eu quero que ele carregue agora, que ele volte para o código agora, você pode ajustar. É porque é que eu estou fazendo bem simples para você, beleza? Então, agora eu vou te demonstrar como nosso projeto, como eu treino os comandos de voz, eu vou te demonstrar na prática agora, e como o nosso projeto ele funciona, tá? Eu vou te mostrar como treinar e como dar os comandos para acender e apagar o LED, tá? Vamos dar uma olhada aí? Pronto, então aqui eu vou demonstrar para vocês, ó, o funcionamento do nosso projeto, tá? Eu vou dar um comando de voz aqui e à medida que eu for dando o comando de voz, ele vai atualizando aqui. Mas, ó, deixa eu dar um comando de voz para você aqui, ó. Vermelho. Lanterna. Lanterna. Vermelho. Massa, né? Comandos de voz com ESP32CAN. Podia ser com qualquer microcontrolador.
E aí? Massa, né? Olha, mas é muito massa trabalhar com protocolo hexadecimal, muito massa mesmo. Eu gostei. Ó, tem nossas redes sociais. Esses vídeos aqui o vídeo da demonstração, por exemplo, desse projeto eu já tinha colocado há muito tempo, sabe aonde? No meu perfil do Instagram. Tinha colocado há muito tempo aonde? Na minha página do Facebook. Mas sabe por que você não viu? Porque você não está nos seguindo lá. Eu coloco lá em tempo real. Sabe quando sai do forno, eu coloco lá. Tá certo? Se você quiser receber no forno, quentinho agora, sem edição, sem nada. Tá? É porque aqui é um capricho, né? Aí lá eu coloco, poxa, eu tô testando, deu certo, aí eu gravo na hora lá. Inclusive a energia é diferente, né? Nos segue lá no nosso Instagram, ó, underline, L Gustavo, underline projetos. Tá tudo aí na descrição do vídeo. Nosso canal no Telegram, eu coloco o áudio. Quando eu tenho alguma sacada, eu gravo um áudio e eu coloco lá. Alguma sacada de projeto de IoT e iRobótica. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo, meu amigo.